Olá, sejam muito bem-vindos a mais um BTG Asset Talks. Sou Maria Fernanda Violatti, mais conhecida como Mafê, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o setor de infraestrutura. Nos últimos anos, a infraestrutura deixou de ser um tema técnico e distante para virar uma das classes de ativos mais estratégicas dentro do mercado de capitais. Com retornos reais, isenção de imposto de renda e participação direta no financiamento da economia real, os fundos de infraestrutura ganharam cada vez mais espaço entre os investidores institucionais e pessoas físicas. Nesse episódio, eu recebo Luiz Bolfoni, gestor de crédito da BTG Pactual Asset Management, para a gente falar sobre como funciona essa indústria, os riscos e oportunidades do setor e o que está por trás da nova onda de popularidade dos FII Infra. Seja bem-vindo, Bolfoni, é um prazer recebê-lo aqui. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria ter uma visão mais geral do setor. A palavra infraestrutura virou comum hoje no mercado, nas conversas, a gente sempre escuta falar, mas ela é pouco compreendida pelos investidores. E por isso eu queria que você explicasse o que exatamente entra no guarda-chuva de infraestrutura e o que fez esse setor sair do técnico para virar até uma classe desejada dentro do portfólio dos investidores. Legal, Mafê. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Olha, infraestrutura é basicamente aquele estoque de ativos fixos que atendem a sociedade. Não atende, né, um interesse específico, mas atende de uma maneira difusa. Acho que o exemplo mais clássico é a linha de transmissão, né? Então, as linhas de transmissão, elas transportam energia para todo o Brasil, né? Isso faz com que a energia chegue aí a mais de 90% das casas brasileiras. Então, atende a toda a população. Isso é diferente, por exemplo, de um equipamento, é diferente de uma ferramenta ou mesmo de um imóvel, que atende mais ao dono, né? É um uso muito mais restrito. Então, traz um benefício que ele é mais localizado. Acho que um outro exemplo, por exemplo, saneamento. Então, é toda uma infraestrutura de captação, de tratamento, de distribuição e de recolhimento de água que atende normalmente uma cidade ou uma região, né? Outro exemplo ainda é telefonia. Então, que são as redes aí de fibra ótica, de torres de telefonia e de antenas de 3G, 4G e 5G, que dão hoje acesso aí a mais de 90% da população brasileira à internet rápida e de qualidade, né? Então, essa é uma dinâmica que envolve grandes investimentos, né? Uma alocação de capital maciça e de longo prazo, e isso faz com que, né, seja um investimento, para ele ficar de pé, ele tem uma visão de mais longo prazo. Então, normalmente, isso é feito na forma de concessão, né? Então, o poder público, ele convida o ente privado a fazer aquelas obras e a operar aquilo por um período, e por isso ele vai ser remunerado, e essa remuneração ela é pré-definida, e também os riscos, né, as responsabilidades de cada parte, elas são definidas. Isso é muito curioso, que, por exemplo, no exemplo da linha de transmissão, o empreendedor que construiu a linha, ele não pode simplesmente encerrar a empresa, desmontar a linha de transmissão e vender a sucata e ir embora. Não funciona assim, porque aquilo ali é um bem da sociedade, uma vez construído. Então, são regras diferentes, é uma dinâmica diferente. Então, para atrair esse capital, né, nessa dinâmica específica, tem todo esse arcabouço que faz com que o investimento seja atrativo, então que tenha um retorno pré-definido, né, e que tenha, né, consiga alocar e remunerar esse capital no longo prazo. Muito bom. E tendo em vista toda essa, eu diria, gama de investimentos, na última década a gente viu que a infraestrutura, ela passou a fazer parte dessa alocação estratégica na carteira de diversos, né, de grandes instituições, mas de diversos públicos distintos. Então, a gente está falando aqui desde family offices, a gente está falando de pessoa física até RPPS, por exemplo. E aí eu queria entender, já que você comentou, né, dessa gama e desse perfil desse investimento, o que são esses ativos que esses fundos de infraestrutura investem,
quem que são os principais investidores da indústria hoje e como que tem evoluído esse perfil do investidor ao longo dos últimos anos e tem alguma correlação aqui com o desenvolvimento da indústria? E eu imagino que tenha, porque sem sombra de dúvidas, com uma maior demanda para infraestrutura, a gente tem mais veículos também com esse propósito, correto? Correto. Acho que a gente tem que olhar tanto para quem financia a infraestrutura, a gente divide em 2 grupos. Então, tem os empreendedores, que é quem investe no equity, né, na participação acionária, e a gente tem os financiadores, né, e são grupos que eles são bem distintos. Então, quando a gente vê os empreendedores, né, os donos dos empreendimentos, né, quem começa, a gente tem basicamente 3 grupos. Né? Nós temos os empreendedores pequenos médios, né, que são empresas, são tanto às vezes construtoras, grupos familiares ou mesmo empresas listadas, né, então dependendo do seu porte, cuja, né, vocação é de fato construir e operar aquele negócio, então eles colocam um pedaço, né, o do equity, né, normalmente isso vai de 20% a 30% do total do empreendimento é financiado com recurso do acionista. O segundo grupo são os investidores institucionais, então, como tu bem falou, RPPS, fundo de pensão, eles têm focado, né, eles têm investido mais via fundos de private equity, né, então fundos de investimento com essa característica. E o terceiro grupo é o investidor estrangeiro, que aí ele vem tanto via fundo de private equity, como ele vem via grupos estrangeiros que compram participações ou montam subsidiárias aqui no Brasil e começam os empreendimentos. Então, do lado do financiador, é um cenário totalmente diferente. Então, historicamente, o principal financiador de infraestrutura no Brasil foi o BNDES e os bancos de fomento. BNDES, Caixa Econômica Federal, principalmente na questão de saneamento, né? E pouco participação de institucional. Tá? Isso mudou. Né? Hoje, dado a evolução do mercado, principalmente com o advento das debêntures incentivadas, né, que não tem tributação atualmente para rendimentos para pessoa física, o pequeno investidor brasileiro ele se tornou uma figura muito relevante no financiamento de infraestrutura. E o pequeno investidor hoje ele investe de 2 maneiras. Ou ele compra a debênture diretamente, né, ou ele investe indiretamente via um fundo de infraestrutura, né, o que hoje são chamados FIINFRAs. Então, ou o dinheiro do investidor vai para comprar a debênture direta, ou ele investe no FIINFRA que vai lá e compra aquela debênture. Então, hoje, eu diria até que, via esses 2 mecanismos, o investidor, pessoa física, ele desbancou o BNDES nesse formato. Né? Hoje, ele é o principal financiador. E eu não tenho dúvida que isso foi possível devido à evolução do mercado. Né? Então, tanto da parte da educação financeira, né, de mostrar essas alternativas para o investidor brasileiro, como também do mercado de capitais de trazer oportunidades de investimento que sejam formatadas e estruturadas de uma maneira que atenda às necessidades desse investidor. Tá? Então, acho que hoje a gente vê essa classe como bem alinhada com o perfil do brasileiro e é isso que tem trazido esse sucesso. Muito bom. A classe, como você mesmo disse, ela tem uma certa questão de previsibilidade de receita. Você comentou aqui que o ciclo de exploração são ciclos longos. Então, é uma indústria que acaba trazendo essa característica, mas, ao mesmo tempo, ela tem alguns riscos quando a gente está falando no âmbito do risco do crédito, de política, de regulamentações e até mesmo da própria execução. E aí eu queria entender como que você enxerga esse balanço entre risco e retorno desse setor e também quais que são as áreas, na sua visão, dentro de infraestrutura que atualmente são as mais promissoras. Legal. Acho que tu pontuou muito bem a questão dos riscos. Tá? Acho que, historicamente, a infraestrutura ele é um setor de baixo risco. Tá? Então, por isso que, no mundo todo, né, os principais financiadores de infraestrutura são investidores que buscam poupança de longo prazo. Né? Então, no Brasil, isso aqui está mais focado no investidor pessoa física, muito impulsionado por esse benefício fiscal que a gente comentou. A gente vê no resto do mundo
seguradoras e fundos de pensão que têm obrigações de longo prazo, né? Então, né, o fundo de pensão ele tem que pagar a pensão de milhares de pessoas ao longo de 10, 20, 30 anos. Então, esses públicos eles tendem a buscar, né, um ativo que tenha um prazo longo e que tenha um retorno adequado com as necessidades dele e o menor risco possível. Então, esses caras eles investem basicamente em título soberano e infraestrutura, né? São as principais classes que chamam a atenção. Então, historicamente é de baixo risco, né? Quando a gente vê, o principal risco que a gente vê é de construção, né? Então, esse aqui é o que mais pode se materializar. E depois a gente tem riscos secundários, enfim, políticos, regulatórios, que diria que no Brasil, nos últimos 20 anos, a gente evoluiu muito, né? E hoje tem uma estabilidade e tem um entendimento do poder público da necessidade de manter o respeito a esses contratos para atrair esse capital no longo prazo e conseguir, assim, cumprir com essa agenda de desenvolvimento do Brasil. Do ponto de vista de crédito, os números eles são bem contundentes, né? Então, as dívidas em infraestrutura, principalmente de projetos já operacionais, né, que não tem esse elemento do risco de construção, usualmente as emissões têm ratings muito bons. Então, ratings de duplo a menos para cima, que são aí de muito bom risco de crédito. E quando a gente vê os poucos casos que dá problema, né, a recuperação do crédito é melhor do que um crédito normal. Quando a gente vê casos, historicamente, né, casos que tiveram que passar por uma reestruturação, uma recuperação, na média eles recuperam entre 20% a 50% do seu valor. Quando a gente vai para a infraestrutura, esse número vai de 60% a 90%. Então, além de ter menos casos que dão problema, quando dá problema o prejuízo é menor, né? Então, isso é muito por causa dessas características que a gente falou, né? De ser baixo risco, de ter receitas previsíveis, receitas né, contratadas no longo prazo. Então, são coisas mais simples de serem entendidas e, por isso, elas têm esse perfil mais atrativo para o investidor conservador. Muito interessante, porque até trazendo um adendo, a percepção de diversos investidores pode ser até oposta, né, Luiz, assim, no âmbito que muita gente tem medo de infraestrutura com receio de que tenha um risco mais elevado do que, por exemplo, até mesmo fundos imobiliários. Fazendo um comparativo aqui, eu que venho dessa indústria, escuto isso com muita frequência. Então, muitas pessoas têm até uma certa resistência à infraestrutura com medo de que talvez tenham riscos mais, eu diria, elevados do que se comparado com um ciclo de real estate. Mas não, né? Pelo que a gente está conversando aqui, claro, tem que se olhar cada detalhe, enfim, mas no geral, por toda essa característica que você comentou, por ter né, essa previsibilidade também da receita, um contrato muito longo, diria, né, dessas concessões, entre outras características, pode ser que até o risco seja mais balizado e principalmente orientado para esse investidor mais conservador. Sem dúvida, acho que acaba que o investimento imobiliário ele é mais familiar, né? Então a pessoa entende mais, né, o brasileiro compreende melhor a lógica de, vou construir aqui um shopping, o shopping está lá, vê qual é o shopping, sabe o fluxo que tem, e aí vou alugar, ou vou vender, ou algo nesse sentido. Então se entende um pouco melhor, né? Todo mundo, em algum momento da vida, vai fazer uma obra, né? Todo mundo sabe que obra dá dor de cabeça, que dá problema, mas todo mundo sabe o que esperar, né? Entende um pouco melhor. Quando a gente fala assim, não, agora... Então, em vez de investir num shopping, vamos investir numa rodovia por 25 anos. É um pouco mais difícil de entender, né, quais são os problemas de uma construção e numa operação de uma rodovia. Mas quando a gente para pensar, dependendo da rodovia, ela é muito mais relevante e ela tem muito mais usuários e ela tem uma demanda muito mais cativa do que um shopping, né, do que um galpão. Então, acho que esse é um pouco da nossa tentativa aqui, do nosso trabalho, de mostrar que a infraestrutura ela é maior, né? Projetos de infraestrutura são maiores. Isso parece, às vezes, um pouco mais assustador, mas é a mesma coisa,
né? E são ativos, escolhendo o ativo certo com o empreendedor certo, que é a mesma coisa que fazer uma obra. Pô, pegar um empreiteiro certo, construir na localização certa, vai dar certo, né? Se fizer na localização errada, com um empreiteiro ruim, ou tentar fazer economia onde não está certo, ou também não ter a experiência adequada para levantar, né, o empreendimento imobiliário, vai dar problema igual, né? Então, acho que minha esperança é que, né, conforme o investidor vá estudando um pouco mais e vá conhecendo, ele comece a perceber mais os benefícios dessa classe de ativos. Muito bom. E pensando agora, você comentou inicialmente sobre a diversidade que nós temos de veículos para acessar o setor da infraestrutura. Então, você falou sobre debentures, você falou sobre fundos fechados, FIINFRAs listados, entre, né, produtos estruturados também. Eu queria entender com você quais são os principais veículos que proporcionam hoje acesso à infraestrutura no Brasil e o que diferencia um veículo do outro, e até mesmo eu sei que a gente tem produtos aqui dentro de casa, e alguns produtos que estão até em destaque, mas, por exemplo, o FIINFRA, que chama bastante atenção do investidor pessoa física, o BDIF. Qual que é o diferencial desse produto também? O que esse veículo traz, eu diria que, como uma vantagem se comparado a esses outros veículos? Legal. Acho que fazendo aquele paralelo de equity e dívida, né, a gente vê no mundo de equity, o investidor pode investir via essencialmente dois veículos, né? Ou é ação listada em bolsa, né, que é empresa como Sabesp, Taesa, Equatorial, Energisa, Eco Rodovias, né, empresa que todo mundo conhece e acompanha, CCR, uma delas também, ou via fundos de private equity, né, como, né, tanto os fundos aqui, né, que a BTG tem de private equity também, com os nossos colegas lá do private equity, que investem, inclusive, e desenvolvem linhas de transmissão, ou como fundos de private equity listados, como tem alguns FIPEs de equity, né, listados. Quando a gente vai para a dívida, muda um pouco, né? Então não existe o mercado de listado, né? Desculpa, para ativos diretos não tem uma debênture listada, né? Então, para comprar debênture é mercado de balcão. Então, o investidor tem que ir falar lá com o seu assessor ou ir no seu aplicativo e olhar, pô, tem esse ativo aqui, pô, né, Energisa, 10 anos, a IPCA mais tanto. Ele tem que ir lá comprar. Então, é um mercado que não consegue ver o preço em tempo real. É muito mais para quem investe e carrega, né, a longo prazo. E aí depois nós temos os fundos. Nos fundos existem tantos fundos abertos como fundos fechados. Então, fundos abertos para resgate, o cara aloca hoje, né, e, enfim, quando quiser aperta o botão, pede para sair, pode receber o dinheiro de volta entre 10 ou 30 dias. E a gente tem os fundos listados, né, que são, do qual, né, eu acho que o BDIF aqui é o nosso principal fundo, que aí são fundos que não tem entrada e saída de dinheiro dentro do fundo, diferente dos abertos. Então, o investidor ele compra a cota do fundo, né? E quando ele pede para sair, né, pede o seu dinheiro de volta, é a mesma coisa. Ele vende uma cota do fundo e ele recebe o dinheiro dele na liquidação da bolsa em até 2 dias. Então, tem uma liquidez um pouco maior, mas ele tem que vender a cota, ele não pede resgate, né? Isso tem prós e contras, né? Qual é o contra? Como ele tem que vender a cota no mercado, ele vai estar sujeito ao preço do mercado, que pode estar diferente, né, da cota patrimonial. Isso pode ser uma dificuldade, pode ser uma oportunidade para quem conhece o produto e quer alocar num preço mais atrativo. A vantagem é que a rentabilidade do fundo ela acaba sendo mais resiliente, porque como não tem entrada e saída de dinheiro dentro do fundo, o gestor não se vê pressionado a comprar ou vender papéis em momentos desfavoráveis, né? Então, normalmente, quando o fundo está indo bem, todo mundo quer colocar dinheiro no fundo. Então, o que acontece? Pô, num fundo listado, o que acontece é que a cota tem um ágio, né? Num fundo aberto, o fundo aumenta de tamanho. Então, o fundo é obrigado a comprar mais papéis, normalmente, num momento que o mercado está mais aquecido. E o inverso é verdadeiro. Todo mundo pede resgate, né, quando o mercado deu algum solavanco que obriga o gestor a vender.
E é engraçado, é interessante, porque nem sempre o melhor momento para o investidor é o melhor momento para fazer as alocações, né, Bolfoni? Então, tem esse fator aqui só como um ponto de atenção. Boa, e seguindo então, para entender um pouco dessa lógica da gestão, eu queria entender quais estão os benefícios que traz essa parte, né, que a gente está falando aqui da dívida em infraestrutura, com uma originação própria, que é a característica justamente do que vocês fazem aqui, e até pensando nessa visão de ciclo, a gente está falando de uma indústria de longo prazo, que vocês buscam então fazer essa reciclagem de ativo, busca trazer aqui um retorno total para o investidor maximizado. Então, todas essas características, pensando principalmente, a gente está falando desse veículo em específico do BDIF, que você mencionou. Agora, como que é a lógica por trás desse veículo, no âmbito, por exemplo, de fazer uma alocação, qual que é o racional do gestor e qual que é a diferença prática desse FII Infra versus, por exemplo, um fundo que está buscando alfa? Legal. Acho que a principal vantagem do fundo é essa que a gente acabou de comentar. O fato de que eu não tenho que me preocupar com o resgate, né, do patrimônio do fundo. Isso me dá uma liberdade de gestão que eu posso utilizar de duas formas. Eu posso investir numa tese de redução de risco ao longo do tempo, então de eu tentar capturar algum prêmio que eu acho que vai se materializar nos próximos 3, 6 ou 12 meses. Né? Então, pode ser uma tendência macro de mercado, ou pode ser, que é mais comum, daquele caso específico. Então, achei uma operação legal que ninguém conhece. Então, eu posso investir naquele caso, que é um papel que não vai ter liquidez, e conforme esse nome, esse player for sendo conhecido pelo mercado, o prêmio de risco dele vai reduzir, eu vou ter uma apreciação, né, do meu investimento, e aí eu consigo vender ele em condições melhores, né, e realizar um ganho para o fundo. Essa é uma possibilidade. A outra é eu investir numa posição que tem um pouco mais de risco e eu ter um caminho claro para a redução daquele risco. Né? Então, muitas vezes, uma empresa que está fazendo uma expansão, né, enfim, de algum ativo, ou que está comprando, né, algum concorrente. Então, teses aí de redução de risco, né, de ganho de eficiência operacional, enfim, que aí também eu posso, né, sair no médio prazo, ter uma compressão desse prêmio. Isso é muito melhor para fazer num fundo assim do que num fundo aberto. Porque como no fundo aberto eu não tenho a certeza de quando eu vou sofrer um resgate ou não, lá tem uma visão muito mais de ter papéis com liquidez, né, e fica mais limitado para executar essas teses, que é justamente originação própria. Quando eu origino um papel sozinho, né, ou eu mais uma ou duas casas, só essas 2, 3 casas conhecem. Ninguém mais tem acesso. Né? E isso é muito importante porque, por um papel ter liquidez, ele tem que ser conhecido, ele tem que ter rating, às vezes ele tem que, né, passar pelos comitês de crédito de várias casas. Então isso é algo que demanda tempo. E essa é uma das nossas principais teses. Tá? Então a gente comprar um papel que tem um caminho para melhora de governança, para ser mais conhecido pelo mercado, e assim depois a gente vender, né, num cenário, num horizonte aí de 12, 24 meses. Eu não gosto muito de simplesmente correr mais risco de crédito. Né? E essa estratégia, ela tende a melhorar a relação de risco-retorno do fundo. Porque eu corro menos risco de crédito, então a minha chance de ter um evento de crédito acaba sendo maior, mas eu vou capturando esses prêmios, vou tendo ali uma compressão, um ganho de capital, que historicamente tem conseguido fazer o fundo rodar entre 1 a 2% a mais do que o que a gente chama de carrego do fundo. Né? Então, com isso, a gente consegue rodar em operações com risco de crédito baixo, com esses triggers específicos. É uma estratégia que só dá para fazer quando se tem um fundo grande ou se é uma tesouraria de banco. Hoje são os 2 principais players que fazem esse tipo de tese, são grandes assets e tesourarias. E aí eu consigo entregar um retorno, de fato, consideravelmente acima do carrego do fundo.
Bolfoni, muita gente acha que investir em ativos de infraestrutura é assumir risco de obra. Mas você comentou aqui sobre o próprio BDIF, que inclusive investe majoritariamente em ativos já operacionais com fluxo estabilizado. E por isso eu queria entender qual que é a importância de diferenciar, então, a construção de operação na hora de analisar um fundo e como que vocês pensam esse risco otimizado dentro de um portfólio. Legal. Acho que, sem dúvida, o risco de construção ele é o maior risco de qualquer projeto de infraestrutura. Tá? Até por esse motivo, quem financia obras nesta etapa, normalmente é remunerado, né, bem acima, né, do que o investidor, né, do período operacional, para compensar esse risco. Então, nós aqui gostamos desse risco. Nós temos veículos que correm risco de construção e que financiam empresas, né, e projetos neste estágio, mas o BDIF não é um desses veículos. Tá? Como a gente falou, o BDIF ele foca muito em ativos em operação. Tá? Então, nós temos aqui um guidance de aproximadamente 10% do fundo a gente reservar para poder correr risco de construção, poder fazer uma alocação mais oportunística ou investir, né, em uma tese um pouco mais estruturada. Mas 90% da carteira do fundo é foco em ativos operacionais, né, de risco baixo, com a cabeça do que eu falei. É muito mais a gente capturar prêmios de melhora de governança ou prêmios ali de, né, alguma eficiência operacional, coisas um pouco mais tangíveis, e um pouco abaixo, né, na escala do risco, do que o risco de construção. Então, assim, não é que o risco de construção é ruim. Eu acho que ele requer habilidades de gestão e ferramentas de gestão específicas, tanto do financiador quanto do empreendedor. Né? Então, tem que se avaliar muito bem quem é que está fazendo aquela obra, de onde vai vir o recurso, se der algum problema, de onde vai vir o dinheiro a mais para fazer aquele negócio funcionar. Né? Se as premissas de prazo e de custo estão fazendo sentido, tem gordura, não tem. A gente saber que obra, como a gente falou antes, obra dá problema. Né? Então, quando der problema, como é que o financiador vai reagir, como que o empreendedor vai reagir. Por isso que a gente acha que são mandatos específicos, não dá para misturar. Né? Então, o nosso flagship, que é o BDIF, por exemplo, como a gente falou, 90% não é para correr risco de construção. Nos nossos fundos de infra abertos, de debêntures, é a mesma coisa. Nós temos veículos, que normalmente são FIPEs de dívida aqui da casa, que correm esse tipo de risco, têm uma meta de retorno maior, estão indo super bem, mas são casos diferentes. Né? Então, acho que o investidor tem que entender muito bem, né, essa diferença de riscos, e aí alocar no seu portfólio de acordo com sua preferência, né, e ponderando. Né, não dá para ir 100% num nem 100% no outro. Então você comentou sobre os ciclos, né? Então eu diria que etapas. Então, uma etapa de obra, uma etapa já num ciclo operacional, mas também a gente sabe que tem uma diversificação grande dentro de infraestrutura. Então, tem saneamento, energia renovável, rodovias, mobilidade, telecomunicações. E eu queria entender, né, que esses são aqui os principais setores que são financiados via FIINFRA, especificamente, já que a gente está focando um pouquinho aqui nessa classe. Eu queria entender quais que são hoje os setores que você enxerga que são mais estratégicos dentro especificamente do fundo do BDIF e como que está a visão da gestão nos últimos 2, 3 anos? Teve alguma mudança mais estratégica, uma mudança mais significativa em relação a como a gestão tem visto esses setores? Ótima pergunta. Acho que com certeza teve mudança nos últimos 2, 3 anos. Então, historicamente, o setor mais financiável e mais financiado de infraestrutura foi o de energia. Né? Então, hoje está diferente. Né? Hoje a gente vê como o saneamento sendo o setor que traz melhores oportunidades, muito por causa, desde a mudança, né, do marco do saneamento, nós vimos um aumento expressivo do interesse privado, né, por novos projetos e do interesse público em promover novos projetos. Então,
com esse casamento, né, muito pelas necessidades de investimento e os limites colocados no marco, né, para atingir essas metas de universalização de serviços, que acho que para ter um breve adendo para a sociedade é extremamente importante, né? Então, saneamento é primariamente uma política de saúde pública, né? Porque ter água tratada, ter esgoto tratado reduz em muito custo com saúde, que acaba sendo um custo caro, né? É muito mais fácil tu tratar a água do que tu tratar uma disenteria, né? A disenteria ela causa tanto o custo da pessoa ir no posto de saúde e se consultar com o médico, como causa custo social, né? Então, a criança não vai para o colégio, né? Que ela vai ficar de casa, vai ficar mal. A mãe provavelmente trabalha, não tem com quem deixar a criança, vai ter que faltar ao trabalho também, né? Então, isso cria uma série de problemas, né? Que acho que saneamento, o marco de saneamento acho que é uma grande vitória, né? Para a sociedade. Feito esse pequeno adendo, né, isso também trouxe uma necessidade de levantar e alocar capital enorme, né? São quase 400 bilhões de reais de necessidade de investimento nos próximos 5, 8 anos. E sempre que a gente precisa atrair mais capital, esse capital tem que ser mais bem tratado. E ele é bem tratado na relação de risco e retorno. Então, hoje, dada essa necessidade, as empresas de saneamento têm buscado financiamentos volumosos e com risco relativamente baixo e com retorno acima de outros setores, como, por exemplo, a energia, né? Então, hoje, saneamento é o nosso setor que a gente tem a maior exposição, né, por causa dessa dinâmica. Energia, a gente gosta, acompanha bastante, o setor está passando por um momento difícil, que teve, né, está passando por um risco regulatório materializado que tem trazido impacto, que é o risco de curtailment. Então, isso desbalanceou um pouco o risco-retorno do setor. Então, a gente ainda olha, a gente ainda investe, mas com um pouco mais de seletividade. Muito mais do ponto de vista do retorno, empresas boas estão pagando muito pouco, empresas com pouco, né, que estão passando por um momento um pouco mais difícil, a gente no BDIF, como falou, prefere não investir, ou investir um percentual muito pequeno. Setor de telecom é um setor que, na verdade, ele é estratégico, mas, na verdade, ele frustrou a gente. Então, a gente achou que ia ter um movimento de consolidação muito melhor do que, de fato, teve. Então, acho que o cenário macroeconômico machucou o setor. Grande parte das compras desses insumos são dolarizados. Então, né, quando o juro subiu e o dólar subiu, isso desarranjou um pouco as companhias e dificultou, né, aquele momento positivo do setor que a gente tinha vivido. Então, esse foi um setor que a gente já esteve mais animado, a gente está bem seletivo, né, não desempenhou como a gente esperava que desempenhasse. E um outro setor que eu gosto de falar é rodovias, né, mobilidade urbana, que sempre tem oportunidade, mas é um setor heterogêneo, né? Então, quando vai olhar uma rodovia, isso é muito importante, depende muito de onde está essa rodovia, né? Se tem risco de construção ou não tem, qual é o tamanho desse risco de construção, qual a importância daquela rodovia, qual é o tipo de carga que passa. Então, isso vai determinar muito se vai ser uma rodovia que vai performar bem ou performar mal. E um outro setor que eu acho muito legal que está começando agora, que a gente chama de infraestrutura social, que isso tem nascido junto com PPPs, né, de municipais, estaduais, que é a construção de escolas e a construção de hospitais, né, nessa parceria, né, público-privada, dessa maneira que caracteriza a infraestrutura, que são contratos de longo prazo, né, com remuneração pré-definida. Então, isso tem começado a vir a mercado e é um setor que a gente acha também vai trazer oportunidade bem legal. Bonfone, você comentou que o saneamento teve um marco muito expressivo e por isso até mudou a visão de vocês. E até para contextualizar um pouco o nosso público que está assistindo, nas últimas semanas, a medida provisória 1303/2025 tem movimentado todo o mercado de capitais. Ela representa uma das maiores reformas tributárias já propostas para o setor de investimentos, alterando desde as regras de aplicações financeiras e fundos incentivados até
estruturas de compensação e modelos de subcontas para cotistas PJ. Se aprovada, o impacto atingirá diretamente o investidor pessoa física, investidores estrangeiros, emissores de debêntures incentivadas, fundos imobiliários, fiagros, FDICs, FIPs, e no caso dos FIIs e dos FIINFRAs também, eles passariam a contar então com uma alíquota de 5% do imposto de renda, mas com um detalhe importante, o estoque seria preservado. E o que isso significa? Os fundos que forem emitidos até o final de 2025 preservariam a sua isenção. Hoje, esses fundos têm uma isenção completa, tanto no ganho de capital como também nos rendimentos recebidos. Se esse cenário se concretizar, afeta diretamente a atratividade de projetos de infraestrutura, imobiliários e também do agronegócio. A MP ainda não foi aprovada e ela está sendo amplamente discutida no Congresso justamente por essa magnitude dos seus impactos. O mercado ele tem buscado entender não só os impactos, mas também os objetivos e caminhos de transição pensados pelo governo. Dito tudo isso, Bolfoni, contextualiza para a gente quais são os principais pontos da MP que impactam os fundos listados e o que você destacaria como desdobramento dessa medida que ainda pode gerar dúvidas. Legal. Acho que foi um excelente resumo. Eu gostaria de primeiro, acho que fazer duas observações. Acho que uma, bem como tu comentou, que a MP ela ainda não foi aprovada, né? E, historicamente, textos desta magnitude, né, com essa densidade, essa quantidade de alterações, tendem a ser discutidos, né, e sofrerem ajustes e aprimoramentos, e às vezes até a discussão acaba sendo postergada. Então, a gente está acompanhando, obviamente, hoje essa é a regra do jogo, né, é com isso que a gente está trabalhando, mas sempre atento ao que pode, né, alterar, e, obviamente, isso muda um pouco, né, na nossa tomada de decisão. O segundo, que eu acho que é importante ressaltar, é que os ativos e os fundos, independentemente, né, se vão, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, se são pré-26 ou pós-26, eles permanecem incentivados, né? Os ativos que vão passar a ter essa alíquota de 5%, eles deixam de ser isentos, mas eles permanecem incentivados, né? Porque a alíquota deles é ainda muito abaixo da alíquota base de tributação de ativos de renda fixa, que é de 15%, inclusive a MP quer aumentar para 17,5%. Então, o incentivo permanece. A isenção é que a proposta é que seja retirada. Dito isso, a gente vê que, né, a MP ela criou, como tu bem comentou, a diferença de preservar o estoque, né? Então, esse conceito ele é aplicado às debêntures incentivadas e ele é aplicado aos fundos de debêntures incentivados. Então, como é que vai ser feito, né? Do jeito que está escrito hoje, debêntures incentivadas emitidas até 31 de dezembro vão ser tributadas em 0% de imposto de renda para pessoa física. Debêntures emitidas a partir de 1º de janeiro de 26 vão ter a tributação de 5% sobre o rendimento ou ganho de capital, né, no imposto de renda para pessoa física. Os fundos é diferente, né? Os fundos as cotas emitidas e integralizadas até 31 de dezembro vão ter a isenção, cotas integralizadas após janeiro de 26, né, 1º de janeiro de 26, vão ter a tributação de 5%. Então, isso cria um cenário no qual o fundo, né, por exemplo, um fundo que tem cotas emitidas e integralizadas até 31 de dezembro de 25, ele pode comprar debêntures incentivadas emitidas depois de 1º de janeiro e manter a isenção. Então, não paga o imposto. Então, o que a gente vê, assim, né? Por outro lado, uma cota de fundo emitida depois de 1º de janeiro de 26, independentemente se ela compra uma debênture antiga ou nova, vai pagar um imposto de 5% igual. Então, isso cria alguns cenários, né, com os quais a gente tem que trabalhar. Primeiro cenário, muito provavelmente, debêntures emitidas pré-janeiro de 26
vão negociar, né, permanecendo as condições atuais, com um prêmio de risco, um spread menor do que as debêntures emitidas depois. E os fundos, né, com cotas até 31 de dezembro de 2025 vão ter um benefício de rentabilidade muito grande. Muito grande não, né? Exatamente super... 5%, né? Sobre os fundos novos. Então, o fundo com a cota antiga, ela vai poder comprar debênture nova, que vai ter um prêmio maior, por essa lógica que a gente comentou, e manter a isenção. Então, ele se apropria, né, desse ganho. Então, e isso também, por exemplo, vai criar uma diferença entre fundos listados, porque o BDIF, a cota do BDIF hoje, ela é cota emitida antes de 31/12, então ela tem esse benefício, né? Agora, quando a gente emite uma cota nova, eu acredito que nem vai ter o mesmo ticker, para a gente não misturar, né? Então vai criar uma segregação dos fundos antigos e dos fundos novos na Bolsa. Então o fundo, oferta feita depois de 1º de janeiro de 26, vai ter que ser outro ticker, né, outra base de cotista e vai ter outra dinâmica de preço. Então, permanecendo nessas condições, a gente acredita que vamos chamar das cotas legadas, né, essas cotas antigas, vão ter um benefício perene. E esse benefício perene, naturalmente, vai se refletir em uma precificação diferente, olhando aí próximos 1-2 anos. Muito bom. E quais que são as estratégias que você aqui e também toda a gestão tem pensado para manter o fluxo de capital privado nesses projetos que estão aqui, digamos que, estruturando o nosso país? Legal. Olha, eu acho que tudo se ajusta, né? Então, o que vai acontecer na prática, no final do dia, é que esse custo vai ser passado para os usuários da infraestrutura, usuário do projeto, que somos nós, né? Então, o que vai acontecer é que no novo projeto, aquela tarifa de pedágio que era de R$3 vai ser de R$13,25, né? Porque esse custo financeiro maior ele vai ser repassado de alguma forma, né? Porque né, os projetos eles têm que ficar balanceados. Eles não vão parar de existir, né? Então, a gente vê, o número que eu sempre gosto de trazer, o Brasil, para ele atingir a meta da OCDE de investimento, tem que investir no mínimo, e de nível de infraestrutura, no mínimo 4% do PIB. Hoje investe menos de 2%. Esses números arredondando significa que hoje a gente gasta na casa de R$300 bilhões com infraestrutura e deveria gastar 600. No ano passado, teve investimento a emissão de debêntures de infraestrutura, debêntures incentivadas, foi na casa de 200 bilhões. Então, hoje, esse cara é o principal financiador da infraestrutura no Brasil. Sim. Então, um veículo bem importante. É bem importante. E cresceu muito. Há 5 anos atrás era 10, 20 bilhões. Hoje está na casa de 200. Então, virou o principal agente, né? Então, isso foi uma política pública que deu muito certo, né? Então, se tirou aquele benefício que era BNDES, né, que era o crédito super subsidiado, que acabava indo para, na época, os campeões nacionais, e se foi para uma estrutura mais financiada via mercado de capitais, mais difusa, no qual, né, a poupança do investidor pessoa física é o que está financiando, e a gente vê que hoje esse número fala por si só, é o principal financiador. E a gente acredita que vai continuar sendo. E acho que essa é a visão do governo. Se não fosse, teria logo tirado a isenção e não ia ser 5%, ia ser 17,5%, que nem todo mundo, e vida que segue. Então, dado isso, né, esses dois elementos, que a gente precisa potencializar o máximo possível o nosso investimento em infraestrutura. E 2, hoje o principal instrumento de financiamento é a debênture, né, incentivada. A gente acredita que isso vai permanecer, né, vai continuar acontecendo. O incentivo permanece numa escala menor, mas permanece. E né, os novos projetos terão essa precificação diferente, mas a gente acredita que é do interesse do poder público manter esse fomento bem sucedido.
Muito bom, vamos aguardar então os desdobramentos dessa MP para a gente entender efetivamente o que vai acontecer. Porque, como você mesmo disse, podem ter muitos ajustes ainda no meio do desdobrar aqui. Falando um pouco, eu gosto bastante desse tema, porque o perfil do investidor acaba que é o mesmo que a gente está falando aqui, que o perfil do investidor de FII Infra é o varejo, é a pessoa física e também para os fundos imobiliários. Então, falando um pouquinho dessa classe, que são os fundos imobiliários, comparados com os FII Infras, eu queria traçar um pouquinho do que você percebe em termos de diferenças mais relevantes, até porque eles têm uma característica similar. Eles geram essa renda recorrente e também tem esse fato de serem negociados em bolsa de valores e, além de tudo, tem a questão da isenção de imposto de renda. Então, muitas pessoas elas fazem correlações com esses produtos porque tem essas características em termos de negociação, público-alvo, né, no âmbito de seu varejo e também a receita recorrente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem riscos distintos, prazos distintos, isso ficou bem claro aqui na nossa conversa, e também estruturas bem diferentes. Com isso, quais são as principais diferenças e como que o investidor pode enxergar esses dois produtos e até mesmo no âmbito de alocação, Bolfoni? Legal. Acho que a principal diferença, o mesmo comentou, são veículos diferentes, que são regidos por leis diferentes, né, e regras diferentes. O principal, né, o fundo imobiliário, ele não tem isenção de imposto de renda sobre ganho de capital. Né? Os FIINFRAs, né, os fundos de infra, eles têm essa isenção. Então, é uma isenção mais ampla. Segundo, o FII ele é um veículo mais flexível. Né? Então, o FII ele pode investir em equity, pode investir em dívida. Quem define o perfil, né, do fundo e do portfólio é o gestor. Então, isso criou esse mundo, né, de fundos que eu acho super saudável, que tem o FII de papel, o FII de tijolo, o FII de galpão, o FII de shopping, o FII de hotel. Eu acho isso maravilhoso. Quando a gente vai para o mundo de infra, acho que começou, né, muito depois, e tem um complicômetro que existem dois veículos. Né? A gente tem o FII Infra, que é um fundo de renda fixa, e a gente tem o FIPE, que é um FIP. E essa sopa de letrinhas acaba confundindo, às vezes, o investidor. Então, esses dois veículos têm a mesma isenção tributária. Eles foram criados por propósitos distintos. O FII Infra ele é feito para carregar majoritariamente debêntures incentivadas. Então, a obrigação dele é investir neste ativo especificamente. O FIPE ele tem uma cara mais de FII, de fundo imobiliário, só que ele tem, tanto que ele pode investir tanto em equity quanto em dívida ou fazer uma mistura dos dois, porém ele tem regras de enquadramento mais restritas do que o FII Infra. Né? Então fica muito mais difícil, por exemplo, de fazer trading num FIPE. Já num FII Infra, então é mais fácil de fazer essa tese que a gente comentou do BDIF, que é, eu compro, eu busco um ganho de capital, eu busco uma oxigenação da carteira e, enfim, né, e consigo trazer esse alfa, como a gente falou, na casa de 1 a 2% ao ano. O FIPE, que a gente também tem esse veículo aqui, ele é um mais buy and hold. É mais difícil de eu girar portfólio, de eu comprar uma pequena posição. Acabam sendo, às vezes, fundos um pouco mais concentrados, porém tem uma meta de retorno mais alta. Então, eu gosto de fazer a comparação. O FII Infra, ele é basicamente um FII de papel. Ele é como se fosse um FII de CRI. Né? O FIPE, ele já pode ser mais uma cara de fundo de tijolo, se ele investe em equity, ou ser também um FII de papel, mas um FII de papel mais buy and hold, né, com uma meta de retorno um pouco maior. Então, para mim, essa é a comparação, né, que o investidor pode fazer. E feito esse depara, a análise fica muito similar. Né? Sim. Muito bom. E no âmbito da alocação, sem sombra de dúvidas, é recomendado também até que o investidor entenda seu perfil, saiba o que é adequado, né, para entender justamente qual desses perfis de fundos fazem sentido na sua
própria carteira de investimentos. E falando então agora um pouquinho de futuro, para a gente encerrar aqui, Bolfoni, queria entender que a gente tem um pipeline aqui crescente de concessões e um aumento também de apetite institucional. A infraestrutura parece ter vindo para ficar, né, no mercado de capitais. Como que você enxerga esse setor para os próximos anos? E você entende que o setor tende a amadurecer, como aconteceu também com os fundos imobiliários? A gente viu que a indústria se desenvolveu de uma maneira muito grande nos últimos anos. A gente viu que teve um crescimento expressivo no número de cotistas, no número de investidores. E qual que é o espaço ideal aqui dos FIINFRAs numa carteira bem diversificada, na sua visão? Legal. Eu acredito, dado esse volume grande de emissões que a gente tem visto e o aumento da popularidade, que esse é um setor que, com certeza, cresceu muito, né? E, especificamente os fundos de infra, eles têm ainda muito espaço para crescer, têm sido muito demandados, né, ao longo dos últimos anos. Os fundos listados, especificamente, eles ainda estão num tamanho que eu acho pequeno, está na casa aí, né, passou aí os 10 bilhões de reais de patrimônio. A gente tem fundos abertos, né, a indústria de fundos abertos de infraestrutura tem aí mais de 250 bilhões de reais de patrimônio. Então, eu acredito que nesse cenário um pouco mais conturbado, né, o investidor ficou um pouco mais com receio do fundo listado, mas dadas essas vantagens que a gente falou de alocação, de poder executar estratégias diferentes, isso aqui, né, tende a crescer e tende a se popularizar cada vez mais como tem se popularizado. Eu acho que, olhando um pouco do perfil do investimento, os FIINFRAs, como a gente falou, né, ele é um depara para um FII de papel high grade, né? Então, essa é a vocação desse instrumento. Então, a gente vê que é para um perfil mais defensivo, né? A gente acha que é uma grande adição à carteira. O BDIF, por exemplo, desde o começo, a cota patrimonial dele rodou aí IMAB mais 3%. Então, a gente rodou 300 bips acima do índice. Então, isso é difícil de se conseguir, né, Ativos nessa high grade. alocação. Exatamente. Então, a relação risco-retorno, o Sharp desse investimento para o portfólio é muito bom, né? Então, e não é um benefício só, né, do BDIF. Então, tem fundos aí também no mercado muito bons que têm exemplificado muito bem isso como classe de ativo, né? Esse perfil defensivo que pode ser visto pelo retorno resiliente, pelo baixo índice de problemas de inadimplência, de reestruturações. Isso, ao longo do tempo, vai, né, se somando, né, a regrinha lá dos juros compostos, isso vai criando um retorno importante, né, um retorno adicional importante. Então, FIINFRA é isso, né? Risco-retorno é melhorar o Sharp da carteira. Pô, não é o fundo que vai dar uma porrada de ganhar 20%, 25% no ano. Ele com esse perfil defensivo. Dá para explorar esse ganho-essa, dá para explorar quando uma cota está mais desagiada no mercado, fazer um pouco essa análise. Mas é construção de poupança, médio prazo e retorno acima do benchmark. Eu acho que quando a gente vê no Brasil, ele tem uma cultura muito de investimento imobiliário, né? Então, justamente por essa proximidade. Então, né, enfim, né, nas gerações anteriores, nossos pais, né, e avós sempre gostaram muito desse investimento no setor imobiliário, então isso está muito enraizado no brasileiro. E a infraestrutura ela vem com características parecidas, né, mas, ao meu ver, diferenciais importantes, né, e positivos, né, que devem trazer essa classe, né? Acho que ela deveria estar ali no portfólio de todo mundo para olhar, poupança aqui, aquela parte ali de 5, 10, 20 anos, né, olhar longo prazo, que nem os investidores institucionais estrangeiros fazem, né, seja fundo de pensão, seguradora, montar uma poupançazinha em infraestrutura, acho que vai dar muita alegria aí para os investidores aí na próxima década. Muito bom, queria agradecer a sua participação, foi excelente esse bate-papo. Tenho certeza que quem está aqui nos assistindo também aprendeu bastante sobre o setor, sobre as classes especificamente dos fundos, como que acessa a esse perfil de investimento. Tenho certeza. Obrigada, Bolfoni. Legal, obrigado, Mafê.
Infraestrutura deixou de ser uma aposta e passou a ser uma peça estratégica na alocação de longo prazo. Se você quer entender como unir impacto, renda recorrente e proteção contra a inflação, essa classe pode ter muito a oferecer. Obrigada, Bolfoni, pela conversa. Esse foi o BTG Asset Talk sobre infraestrutura. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. E não se esqueça, siga o canal da BTG Asset no YouTube e no Spotify para continuar por dentro dos nossos conteúdos. Até a próxima!